Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Este é o programa Gotas do Evangelho. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Curtir o canal, acionar o sininho, curtir os vídeos, compartilhar, sempre pedimos aos amigos. E nós vamos ver a nossa mensagem de hoje, que é a mensagem de número 59. E essa mensagem tem o título de Os Amados. Os Amados. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 9 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Hebreus. Paulo então nos diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então ele estava se dirigindo a algumas pessoas, acreditando que elas tinham potencial para dar uma resposta mais positiva do que outras pessoas. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre isso. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Qual é o progresso aparente? É o progresso material. Tudo que é matéria é aparência. E é passageiro. Porque é consumida, o tempo consome todo tipo de aparência. Desculpa. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que não viu os processos escusos? A gente já questionamos o alto. Como se lembrássemos ao alto do que ele tão bem sabe fazer, em grau de perfeição. Nós temos condição de chamar a atenção do alto sobre o que acontece aqui? É um pouco irrefletida o nosso questionamento e muitas vezes a gente briga mesmo, né? A gente briga com Deus, briga com Jesus, quando às vezes as coisas que queríamos que acontecessem não acontecem. Mas eu pedi, Senhor, eu orei tanto, eu pedi tanto em prece. Sim, Jesus mesmo disse para que pedíssemos, que continuemos pedindo. Mas nós sabemos que nós pedimos o que achamos importante para nós. Mas Deus nos dá aquilo que Ele sabe que é importante para nós. Porque nós sabemos o que do nosso planejamento reencarnatório, das nossas necessidades espirituais de muito tempo. Não é? Podemos ter uma ideia, mas ainda assim é uma vaga ideia. Então nós pedimos e Deus nos dá na medida do nosso bom aproveitamento. Então, Emmanuel, sobre a interrogação, né? Onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? Quer dizer, como que o alto permite que essa pessoa continue roubando? Como que o alto permite que essa coisa tenha acontecido e tenha prejudicado milhões de pessoas? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Ignorância das questões espirituais. Onde, pergunta Emmanuel, a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Quer dizer, onde? Onde que vai dar? Onde que vai dar isso? Ele mesmo responde: ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado.
Então, vai ter uma hora que a gente vai ter que desencarnar. Fato. Lembramos aqui daquela história de Fausto, não é? Que vende a alma ao diabo para ter tudo que ele quer. Dentro da mesma insensatez. Então, toda vez que o homem se entrega, o homem, não é a criatura humana, se entrega a uma sanha de conquistas materiais, custe o que custar, e mais, e mais, e mais, e mais, naquela cobiça ensandecida, ele não pensa que ele não vai poder usar aquilo. É só um tempo. E que tudo aquilo de comprometedor que o levou, que se apresentam como consequências de todas as escolhas infelizes que ele fez, vai vir. E, vamos dizer assim, é uma conta que não tem como se evitar, né? Como aquele restaurante, consome. Mas tem uma hora que a conta vem. E nossa, não dá pra gente dizer, é daquela mesa ali, ó. Fui eu que comi, não. Fui eu que pedi isso, não. Né? Então, às vezes a gente não vê o que acontece, nós encarnados aqui. Nós não vemos o que acontece depois da desencarnação de muitas pessoas. Já tivemos, pelo menos aqui nos últimas décadas que estamos aqui encarnados, vimos muitas pessoas ruins morrerem. E a gente pensa, fizeram tanta coisa pelo poder, como estarão essas pessoas? Qual o nível de sofrimento dessas pessoas? Valeu a pena? Nós sabemos a resposta, não é? Nós sabemos. E Emmanuel vai continuar e vai nos enriquecer ainda mais dizendo o seguinte: a eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Ou seja, tá roubando, tá, deixa roubar. Pertence tudo a quem? A Deus. Não vai levar nada com ele. Ele está prejudicando a quem? Isso é que a pessoa não entende. Ela acha que está roubando alguém, ela acha que está lá fazendo, né, tirando a oportunidade do outro, mas ela está tirando dela. Porque é a história da conta. Tudo aquilo vai voltar. É aquele bumerangue. Eu jogo, ele vai e volta. Volta para quem jogou. Então a eternidade, providência divina, confere reduzida importância aos bens exteriores, porque afinal, com o tempo tudo se consome e tanto valor nós damos, não é? E às vezes colocamos como prioridades em detrimento dos valores espirituais, que são as virtudes. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Nós sabemos aqui, né? Nós sabemos, são dignos de piedade. Mas ainda o sentimento não está encharcado dessa piedade, que a gente já sabe. Aquele ali é digno de piedade. Você está sentindo piedade por ele? Muito mal, né? Olha aquelas pessoas todas chorando ali por causa das maldades dessa pessoa. Ok, eu ainda não consigo sentir isso, mas eu já sei que aquela pessoa ali ela é digna de piedade. Eu sei. Pelo menos eu vou tentar evitar em mim o quê? O ódio, a raiva, porque isto tudo vai fazer a minha vibração cair e isso me adoece. Então, quando eu penso, aquele ali é digno de piedade, assim, cuida desse perdido na noite escura. Foi, Senhor, cuida dele. E aí a gente vai delegando para Deus. Entrega no colo de Jesus. O problema é dele.
não vamos definitivamente resolver o caso do outro. E ficar nos pesando com esses sentimentos que não agregam, que não somam, que não favorecem. Precisamos estar atentos a não deixar isso ficar nos intoxicando, porque se não envenena, intoxica, não é? E não é bom, definitivamente. E ele continua dizendo: deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Que responsabilidade? Dos herdeiros, não é? Porque se ele amealhou desonestamente, os herdeiros nem amealharam. Estão recebendo tudo ali, não sabem o valor de ganhar, o outro sabia o valor de roubar, ok. Mas quem recebeu de mão beijada não sabe o valor de ganhar. E quem não sabe o valor que é o dinheiro, porque o dinheiro ele é neutro, eu posso fazer muito bom uso dele. Mas geralmente, quando isso acontece, eu sei quanto ele vale. O meu suor me custou a ganhar, foi um resultado do meu trabalho, e aí eu valorizo. Mas quando vem muitas vezes de mão beijada, lembrando que nós somos espíritos imperfeitos, habitantes de um mundo de provas e expiações. Sendo assim, não somos muito maduros, não, né? E receber muito dinheiro assim, de graça, a tendência enorme é ser desperdiçado, jogado fora. Custou ganhar, fácil veio, fácil vai. E é isso que ele diz: deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. E aqui a gente tem que dar uma paradinha, né? Constituindo os amados de Deus não quer dizer que Deus tenha preferidos. É aquela questão do que nós nos fazemos escolhidos, não é? Então, muitos chamados, poucos escolhidos. Quem escolhe? Nós nos escolhemos. Nós nos fazemos escolhidos. Nós nos fazemos amados. Porque nos abrimos ao amor. E aí sentimos e nos assenhoreamos desse amor. Aqueles que estão fechados a isso não entraram ainda na categoria dos amados porque sequer percebem o que é isto. Então estão fechados, como aquela ostra. Fechados. Impermeáveis a esse amor, de serem plenamente os amados. Mas para isso, se colocar nessa condição, a partir de quê? Das escolhas, da qualidade das escolhas. Então isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Então, vemos aí que já são irmãos mais amadurecidos, não é? Mas é o que nós estávamos falando, mesmo que eu ainda não sinta, daí a importância de nós nos conhecermos e começarmos a travar uma relação de amizade conosco mesmo, porque se eu já sei, ok? Quando cai aqui eu digo assim, mas não é isso que eu sinto não, Senhor. Senhor, eu não quero ser boa agora não. A pessoa foi ruim que nem um pica-pau. Eu vou ter que ser compreensivo. Aí vem a razão e diz assim, te acalma, delega, entrega para Deus, deixa que Ele resolve. Entrega para Jesus, não é o governador? Deixa que Ele resolve. Você tem que ficar atento ao que você já sabe e não deixar que aqui o saber, né? Está todo ele verdinho. Mas aqui está meio árido ainda. Então, tem um matinho meio seco. O que vai acontecer? Qualquer fagulhinha de raiva, de incompreensão, pode gerar um incêndio.
pode gerar um incêndio. Então nós temos que ser muito cuidadosos conosco, porque sabemos que ainda não somos espíritos bons, ainda estamos na categoria da imperfeição. Então nós ainda somos muito vulneráveis ao erro. Precisamos ter muito cuidado, desacelerar, refletir, pensar. Ah, mas é isso que eu devo fazer? Eu não sei, estou em dúvida. Está em dúvida? Não escolhe. Não decide hoje. Está em dúvida? Está em dúvida é porque está exigindo uma maior reflexão. Né? Abre uma mensagem, chama um anjo guardião, conversa com ele, faz prece, deixa uma noite entre um dia e outro, pede para durante a noite conversar com o anjo guardião, ser aconselhado. Nada como um dia atrás do outro. Então não vamos nos precipitar, porque ainda estamos como espíritos imaturos, imperfeitos. Então, a gente sabe aqui, daí a importância da gente estudar, né? Para a gente alimentar aqui o nosso intelecto. Porque quando aqui ficar, não, isso e aquilo, a gente vai ter um contraponto. Qual é o contraponto? Do que eu sei. Ah, peraí, não é por aí não. Tem que me acalmar, que isso? Que indignação é essa? Cadê minha fé? E assim a gente vai conversando, e hoje da guarda só ali, é isso mesmo. Muito bem, reflita mais sobre isso. Está sempre conosco, principalmente quando nós estamos assim, predispostos à reflexão. Isso é muito bom. Estudar para alimentarmos o nosso intelecto, para que possa ser um contraponto aos impulsos. Ah, mas eu vou lá. Não, peraí, não, acho melhor não. Eu estava com uma vontade de ir lá. Mas se eu for hoje, vai estragar tudo, eu vou entornar o caldo. Olha que maravilha. Contraponto. Então, se a gente deixar por conta, né, da nossa imperfeição como está, os impulsos, está lá, Livro dos Espíritos. Não existe arrastamento, impulso suficientemente forte diante de uma vontade firme. O quê? Alicerçada no contraponto da razão. Peraí, mas não é isso. Jesus não falou para fazer isso. Ah, não. O que ele falou? O que ele falou mesmo? Ah, vou procurar o que ele falou. Deixa eu ver se é isso. Aí, aqui o anjo da guarda, os bons espíritos, já nos intuem. Pega aquele livro lá na prateleira. Ah, vou pegar aquele livro lá na prateleira. Aí a gente acha, não, vou abrir aqui uma página ao acaso. A gente crente que é ao acaso? Deixa. Mas aquela página ao acaso é a bolachada. Não é bolachada, né? É o sacode. O sacode. Assim, a gente chega às vezes a dar um pulo. Só no título. Aí, quando a gente vai lendo, a gente vai ficar até ruborizadinho, né? Porque fica assim, gente, mas é pra mim. É mesmo, claro. Não abriu a página. Não pediu. Para quem podia ser. É pra gente mesmo, né? Bom. E aí continua o nosso Emmanuel. Na dificuldade e na tormenta, guardam esses amados, aqueles que estão ali, né, se identificando com o que aprendem, se exercitando e buscando educar, né, como diria lá a definição do bom espírita, não é? Contendo as más tendências, se evangelizando. Às vezes a gente gosta de evangelizar o outro, não é? Ah, você tinha que ter ido na palestra hoje. Foi para você. Uma pena de você não ter ido. Aí a gente leva as crianças na evangelização. Mas nós precisamos nos evangelizar, não é? Como é que as virtudes vão vir se eu não me evangelizar? Exatamente esse contraponto. O evangelho não é a revelação das leis de Deus? A segunda? Pois. Na dificuldade e na tormenta, guardam esses amados a alegria da herança divina
que se lhes entesoura no coração. Construção, isso é construção. Então eu vou passando a ampliar meu entendimento, a fortalecer a minha fé pela razão, e essa consciência dessa ligação com o alto, e até mesmo nós explorarmos positivamente essa ligação com o alto ao nosso bem. Como assim? Que a gente possa intuir boas escolhas, usar bem o nosso livre-arbítrio. Então, se estivermos mais sintonizados, não aumenta a probabilidade de nossa escolha ser boa? Então, a gente estava falando antes daquela herança que vem de mão beijada. Essa herança é nossa, mas não vem tão fácil. Por quê? Porque eu tenho que me afinizar com ela. Eu tenho que me afinizar com o alto. Eu tenho que olhar para o alto e dizer assim: Senhor, me inspira. Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda. Não é? Para poder tirar dessa poupança. Dessa poupança? Não, dessa herança. Tirar da herança. Senão ela fica ali, trancada. Mas por que você não tirou melhor proveito da sua ligação com os bons espíritos? Porque fulano, a gente desencarna muitas vezes, ou pessoas desencarnam, pode chegar do outro lado e reclamar. Fulano era muito ajudado, e eu não era ajudado. Mas fulano buscava, fazia prece, buscava sua ligação com o alto, então ele usufruía da ajuda que é para todo mundo. Mas será que todo mundo vai lá e aciona a ajuda que está lá para ser acionada? Mas ninguém vai acionar por nós, não é? Ninguém vai acionar por nós. Até se a gente pudesse fazer pelos filhos, a gente fazia, mas nem pelos filhos a gente consegue acionar, né? Tem os valores intercessórios, a gente pode interceder. E isso já ajuda muita gente nessa terra, não é mesmo? Os valores intercessórios. Mas isso é, vamos dizer assim, limitado. O valor intercessório pode atender a algumas coisas, mas os valores meritórios, quer dizer, quando eu construo mérito para ser ajudado e não dependo da intercessão de ninguém para ser ajudado, não que eu não queira também, não é? A intercessão é muito bem-vindo e sempre muito valiosa. Mas a gente não pode ficar dependendo sempre dos valores intercessórios. Quando é que a gente vai? Quer dizer, já estamos fazendo coisas onde já temos na nossa vida merecimento. É claro que temos muito a melhorar, né? Mas já estivemos muito aquém do que estamos hoje, graças a Deus. E o nosso Emmanuel, então, ele vai para a conclusão da mensagem da seguinte forma: do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação em amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, a espiritualidade, quando nos vê nos aproximarmos de Jesus, eles ficam jubilosos, essa felicidade da alma, e esperam mais de nós. Nos veem estudar, nos veem iluminar a nossa razão, veem que nas nossas reflexões nós vamos concordando com o que vamos aprendendo. Então eles esperam mais de nós, muito mais do que aqueles que não estão nem aí, do que aqueles que não procuram se entender com que seja o seu lado espiritual, que é o lado permanente, não é? O lado corporal é ora sim, ora não, ora sim, ora não, mas o nosso lado espiritual é sempre. Mas estão indiferentes, muitos achando que são só carne, impulsos elétricos no cérebro, sinapses, e aí é que vem. E quando morrerem vão ficar apenas existindo na memória dos que ficaram. Ai, que coisa
triste, mas esses estão muito mais limitados do que nós. Então é claro que os bons espíritos vão ter uma expectativa maior de nós, não é? Por quê? Porque nós já estamos atentos a essas questões transcendentes aqui da materialidade, desse plano físico. Muito bem. Essa foi a 59. Os amados. Vamos então buscar na nossa prece Jesus, o farol das nossas vidas, o médico das nossas almas. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta encarnação. Obrigado, Senhor, pelo acesso que temos ao tanto que podemos aprender sobre Ti, sobre a doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados. Em especial te pedimos aos nossos irmãos que estejam em sofrimento. Abençoa os nossos afetos, aqueles também que já estão no mundo espiritual. Abençoa o nosso Emmanuel e o nosso Chico, que estão aqui conosco todos os dias. Que a Tua paz, Senhor, esteja em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta mais uma vez com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a